o professor doutor que está connosco, Manuel de Araújo, não é? Manuel de Araújo, bem-vindo ao nosso Tudo às 10, doutor, para falarmos disto que é o reassentamento informal. Perdão? O assentamento informal e também o crescimento também populacional, de certa maneira, irregular. Né? E as nuances e as várias nuances, tanto para o malefício como para o benefício, se é que as há, que tal crescimento pode trazer a um país. Prazer em tê-lo cá, doutor. Prazer é meu. Muito obrigado por esta oportunidade e obrigado pelos epítetos que me deu, que não... Juro que não é graxa amarela e sapatos pretos, juro. Realmente, a questão que eu coloco é uma questão de atualidade, é uma questão atual, é uma questão que estamos a viver no dia a dia, nos nossos espaços urbanos. E basta viver algum tempo na cidade de Maputo, por exemplo, não é a única, mas que se nota quase de semana para semana, se nota o surgimento de mais um grupo de casas, mais um... E isso muitas vezes dá origem àquilo que se designou chamar por assentamentos informais. Informais, talvez tenhamos que desenvolver um bocadinho esta questão do que é que se entende por este informal. Sim, o conceito. O informal inicialmente estava muito ligado ao ilegal. Porque não tinha alvarás de construção, não tinha licenças, não tinha... então era ilegal. E atualmente o informal já não é completamente igual a ilegal. Quer dizer, é algo que é resultante, principalmente nos nossos países que estão em desenvolvimento. Pois. E com o que você disse muito bem, é um crescimento populacional muito grande. Nós estamos com taxas de crescimento demográfico ainda muito elevadas e as cidades são ainda uma miragem. Uma miragem porque, devido às condições que oferecem, talvez uma coisa tão simples como esta, o facto de ter televisão atrai pessoas. O facto de ter acesso ao jornal diariamente atrai pessoas. Os prédios, movimento. Isto tem serviços, atrai muitas. Há uma miragem que se alia ao facto de, nas áreas rurais, o desenvolvimento não se fazer à velocidade adequada das necessidades. Então, e as pessoas veem a cidade, há um desnível muito grande. Então as pessoas veem a cidade como a miragem que temos que chegar a ela. A Meca. É isso mesmo. Olha, você disse bem, é um pouco a Meca, a Meca não a Meca religiosa, mas a Meca para ter uma melhor condição de vida. Sim. E eu digo miragem porque na realidade é miragem. Porque com este crescimento tão acelerado que estamos a ter de população, toda a possibilidade que a gestão das cidades, no nosso caso a gestão municipal, possa ter para acompanhar esse crescimento, fica diminuída. Por muito que um município, e eu aqui não estou a defender o município, eu acho que o município podia ter feito muito mais, mas de qualquer maneira, pondo a capacidade económica, material, de recursos humanos, técnicos, para responder a este crescimento, a velocidade do crescimento é muito maior. Pois. E a velocidade do município é menor, devido à dificuldade que tem na comunidade. Então, as pessoas chegam e instalam-se onde calha. Não se instalam de uma forma, voltando ao ilegal, não se instalam de uma forma, digamos, ilegal, mas informal. Doutor, isso deve ser provavelmente uma questão também, de certa forma, de conceitos.
a palavra foi-se suavizando. Sim, sim, sim. Não é? Muito, foi suavizando Foi bastante. suavizando muito o verdadeiro significado, tanto de uma como de outra. Do ilegal, que era ilegal, depois já não é bem ilegal, agora é informal. É permitido. Pois. Não é, é permitido. Uma coisa que está mal feita, mas que é tolerável. Isso mesmo. Não é? A palavra certa é essa. Mal feito, mas tolera. Quando aparecem outros interesses, já não é tolerável. Não. Não é? Porque tem que se demolir, tem que se escavacar, tem que... Não é, doutor? Você falou agora numa coisa extremamente importante, porque normalmente foi muito importante isso que disse, os interesses, depois, de acordo com os interesses, destrói-se ou não se destrói, etc. Pois. Porque o ilegal nas nossas cidades, normalmente quando se fala no ilegal não, no informal, nos assentamentos informais, pensa-se no Chamanculo, pensa-se no Zimpeto, Albazine, etc. E não se pensa no Polana Caniço A, que agora não querem que se chame Polana Caniço A, os moradores, porque têm palacetes. É só uma chile de 2 ou 3. Não, oficialmente continua a ser Polana Caniço. Oficialmente, legalmente, ainda pela legislação do município. Quando o município criar um novo bairro, muito bem. Enquanto não criar, por enquanto... Os moradores é que já querem outro estatuto. Também foi informal toda essa construção. E a construção de palacetes. Então, é uma dinâmica, é uma velocidade de construção, quer construção mais precária ou melhor que a construção pior, é uma velocidade muito grande em função do crescimento que existe e em função dos interesses. Porque o tal informal, quando, lembram-se com certeza, quando as barreiras estavam ocupadas por população que tinha fugido das cheias e da guerra e instalaram-se na barreira, barreira vermelha. Toda a gente criticava porque era informal, porque prejudicavam as barreiras por causa da erosão, porque prejudicavam isso. Enquanto não se correu com aquela população, enquanto não se destruiu aquilo tudo, ninguém não se descansou. Ok. Correu-se com aquelas pessoas dali para quê? Para irem outras pessoas. Montar os tais palacetes. Montarem outros... numa área que o plano de estrutura da cidade de Maputo, os planos de estrutura da cidade de Maputo inicialmente, tinham-no previsto como área de conservação e de proteção. E depois teve que ser desmontado outra vez. Porque nesta questão dos assentamentos, os planos de estrutura vão ao encontro também do que você há bocadinho disse de destruir dos interesses. Os planos de estrutura, temos tido vários planos de estrutura, mas depois vêm determinados interesses e o plano de estrutura é posto de lado porque vêm interesses. E normalmente nesses interesses há uma faixa da população que é sempre a prejudicada, que é a população mais frágil, vai sendo afastada. Mas a população pretende aproximar-se do centro, porque é no centro que está o negócio. Professor Manuel, pois é facto, as pessoas querem estar perto, querem estar na cidade, querem viver na cidade, seja como for. Precisamente. As pessoas querem viver na cidade. Não tem mal nenhum nessa pretensão, nessa vontade. Mas então, onde é que reside o problema? Eu faço essa pergunta para aquele telespectador da quinta classe que está a assistir o programa, aquele telespectador não letrado, aquela senhora doméstica, pois para perceberem sobre o que é que nós estamos a falar. Qual é o mal de vir toda a gente, por exemplo, à cidade de Maputo viver? Quais são as consequências negativas que advêm dessa, digamos que, invasão da cidade? Claro, aqui há melhores condições, aliás, há aparentemente maiores oportunidades, há emprego, exatamente, aparentemente, eu disse bem, maiores oportunidades, há aqui escolas, enfim. Mas qual é o problema que há nisso?
esse fluxo. O problema é que no campo, costuma-se dizer, no campo, a pessoa, enquanto está no campo, pode ter subemprego, pode estar a sobreviver de uma pequena atividade que cultiva uma pequena machamba, não sei o que mais, e vem para a cidade e é desempregada. Já não é subempregada, não tem subemprego nem nada, é desempregada. Era pobre, passou a ser muito pobre na cidade. Pois. O problema é que na cidade, eu falei em miragem no início, porque é precisamente miragem, porque quando se chega à cidade, vai ter que se construir um novo espaço económico, social e cultural. Porque as pessoas, quando vivem no seu local de origem, têm o seu espaço, não só o seu espaço físico, mas o seu espaço cultural, o seu espaço de vizinhança, o seu espaço económico. Chegam à cidade, têm que construir tudo de novo. E a cidade não lhes dá essas oportunidades porque a dinâmica de criação de lugares de emprego, de atividades económicas, é muito inferior à dinâmica de vinda da população. Então a população vem para a cidade e fica mais pobre, tem que sobreviver miseravelmente, as condições de habitação são piores do que tinha no campo, apesar de no campo ter uma palhota, mas tinha uma palhota digna, como bem construída. Aqui vai ter uma barraca qualquer ali perto do limite com a Matola, portanto, ao longo do Vale do Infulene, etc. Uma barraca qualquer, com condições miseráveis, vai ter que encontrar novas formas de sobrevivência, sabe-se lá como, bebendo informal, sabe-se lá como. Portanto, isso tudo cria insegurança. As novas pessoas que vêm para um ambiente de insegurança. Portanto, a pobreza aumenta. E muitas vezes nós olhamos para a forma como essas pessoas vivem e dizemos, isto nem parece uma cidade. É verdade. Como é que numa cidade há gente a viver nestas condições? É verdade. E se fizerem um estudo, fizeram-se alguns estudos, eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos, dessas famílias que vivem nessas condições horríveis, que você diz que não, bem, isto é uma desgraça. Horríveis mesmo. As famílias que deixaram na aldeia de onde saíram, vivem em melhores condições. Mais higiene. E sabe não isso falta melhor, comida. Sabe isso melhor do que eu, que na aldeia a limpeza do quintal à volta da casa é impressionante. Aqui na cidade tudo isso fica alterado. Completamente. Porque o espaço é outro. Na aldeia, o espaço, a pessoa sabe o espaço que tem, o espaço que lhe pertence. Aqui, o espaço tem uma outra dimensão. Então, cria-se essa situação. Então, isso é um dos grandes problemas da urbanização informal, daquilo que são assentamentos informais, da urbanização que é feita de forma muito acelerada, que é o nosso caso. E a sobrecarga que nós fazemos na cidade. Há construções em terraços. Tudo serve para construir. Qualquer tudo serve para construir. Arranja... Ali na Malanga, onde vivi durante muitos anos, havia ali destinado um espaço que era para ser um largo. Atualmente passa lá, está todo escavacado. Todo construído com construção precária, com construção precária. Quando chove. Tudo. E depois tem uma outra coisa, é que as pessoas, como a cidade, economicamente, em termos de atividades económicas, não se expande, só se expande em termos residenciais. Sabem bem isso, porque toda a atividade económica está aqui no centro. Pois. Desculpa, eu quando digo cidade, eu estou a incluir os Zimpeto. O Zimpeto também é cidade. Também é cidade. Maguanine também é cidade. Ok? É este o conceito de cidade. Para mim, o conceito de cidade não é o cimento. Não é o prédio. Não é o prédio. Para mim, o conceito de cidade é a dinâmica social e económica que se cria e, portanto, os Zimpeto, etc., estão dentro dos limites também da cidade. Tem características diferentes da Polana. É evidente. Polana é bairro de elite, o Zimpeto não é bairro de elite. Irá ser, com o crescimento que está a ter e com as dinâmicas que está a ter, também irá ser de elite, mas... E essas características são boas, são adequadas a uma cidade? Construirmos uma vivenda, se eu quero, dependendo das minhas condições, compro um espaço no Zimpeto, faço uma habitação, resto de chão, primeiro, segundo, o meu vizinho ao lado vive numa dependência, o outro ao lado vive numa casa de caniço, o outro vive numa outra casa, resto de chão, primeiro, segundo.
Eu é assim que tem que ser, está correto? Eu respondo-lhe aquilo que você me responderia se eu lhe fizesse a mesma pergunta. Não, não é correto. Não é correto porquê? Porque cria dificuldades, inclusivamente, depois de organizar a cidade. Cria dificuldades de você se entender na cidade. Esses desequilíbrios. Porque isso representa um desequilíbrio. Completamente. E tudo que é desequilíbrio é prejudicial ao desenvolvimento. Um dos grandes problemas do desenvolvimento são os desequilíbrios. Doutor, mas ligado aos desequilíbrios, parece-me que isto tem muito a ver com a bolsa de cada um, não é? Porque se eu posso, ou ela pode ou não posso... O que é que eu tenho a ver com isso? Pois é... Com o facto de tu não poderes... eu não posso, ela pode. Não é? Eu quero ter uma habitação condigna, mas não posso. Mas ela pode. Mas somos vizinhos, temos talhões. É? Vizinhos, sim, vizinhos, está a ver, não é? Agora, talvez seja necessário. Está a rir, não é? Acho que o doutor já está a chegar ao... Eu já estou... Mas continuo que estou a gostar dessa sua posição, porque isso é mesmo para discutir, para coisas... E então, a quem é que cabe a responsabilidade de fazer este, digamos, falamos em português, fazer este discernimento? Não é? Não basta querer para ter. Não. Aí entra... Isso, agora uma pausa, Sr. Doutor. Isso não iria evitar, eventualmente, este crescimento desregrado que está a acontecer? Precisamente. Nós, ao longo de alguns anos no país, fomos encontrando desculpas e respostas, quiçá duvidosas, para uma série de situações que a própria conjuntura nacional obrigou a que chegássemos. Portanto, os assentamentos deixaram de ser ilegais, passaram a ser informais. Agora estão a deixar de ser informais para serem mal urbanizados. Serão sempre informais. Ilegais são sempre informais. Está mal feito. Está mal feito. Tá. Agora, doutor, o que será daqui a algum tempo? Como evitar esta situação que está a ameaçar também crescer noutros contornos e noutra zona que se considera urbana? Eu costumo dizer, e já discuti inclusivamente isto com algumas pessoas ligadas ao município, que espero que não cheguemos à situação que o presidente da Nigéria, Obasanjo, teve que chegar nos anos 80, primeiro mandato de presidente dele, que teve que declarar a cidade de Lagos como ingovernável. Deixou de... Pronto, é uma cidade ingovernável, deixa andar. Espero que não cheguemos a isso. Claro. Mas, e até dando como exemplo isso, que as coisas que acaba de dizer, podemos correr alguns riscos de tornar, principalmente a cidade de Maputo, que é, mas a seguir vem a de Nampula e Matola também. Nampula também está com um crescimento, dos maiores crescimentos urbanos do país, uma coisa completamente explosiva, e com características de tensão, de crescimento muito fortes. Muito fortes, com muitos imigrantes, por vezes clandestinos, ligados ao comércio das minerações e etc. Uma coisa estaria assim um barrilzinho. Mas isso tem que, e fez uma pergunta, eu rimo, porque tem que haver o papel regulador das autoridades. Eis a questão. O papel regulador, no caso das cidades, dos municípios, o papel regulador das organizações do Estado e a cidadania. O problema também é que, por muito que o papel regulador exista, se depois existe só no papel, mas depois na prática ninguém liga, eu estava ali fora à espera para vir para aqui e eu vi alguém a falar sobre, a propósito do dia 2, sou fumador, mas o dia 2 contra o tabaco, não é? E dizia, é uma questão da própria atitude, consciência individual.
da pessoa. Também isso também é muito importante, mas o papel regulador é fundamental. Não é um papel regulador de andar com um chicote para dizer... Não, mas estabelecer normas e regras que têm que ser cumpridas. E os planos de estrutura, no caso urbano, os planos de estrutura, de uma vez por todas, devem ser respeitados. Porque se continuarmos a ter os planos de estrutura, a nossa Faculdade de Arquitetura, aqui há pouco tempo, foi aprovado o novo plano de estrutura da cidade de Maputo, mas ele já está a ser ultrapassado. E depois temos situações, por causa do não respeito, temos situações como aquela que agora não se pode circular quase que na Júlio Nyerere, quando se vai lá para a frente, para o lado do campus. Porque, primeiro, construíram antes de terem feito a estrada, a rua como devia ser. Portanto, enfim, temos situações caricatas, como sucedeu depois também com a Joaquim Chissano, antes de abrir a segunda faixa, que depois teve que se deslocar a população à força, para se abrir a segunda. Então, esse papel regulador é fundamental. E a obediência aos planos de estrutura é fundamental. Se fizermos isso, o informal vai reduzir muito. E continua-se a construir, vai-se continuar a construir. E vai continuar a cidade a crescer. Mas qual é que julga que devia ser a estratégia de intervenção? Os planos existem, mas não estão a ser cumpridos. Então... É uma questão de atitude a todos os níveis, desde as próprias autoridades municipais até ao próprio cidadão, mas também era preciso, essa é a minha opinião, era preciso começar a pensar mais seriamente no desenvolvimento das áreas rurais que iriam afastar este fluxo grande para as cidades. Nós não podemos proibir as pessoas, porque isso é um direito universal de qualquer pessoa, a livre circulação. Isso é um direito sagrado, para mim. As pessoas podem deslocar-se onde querem, mas se as pessoas começarem a ter condições nas áreas rurais, elas fazem menos pressão sobre as áreas urbanas. E fazendo menos pressão sobre as áreas urbanas, isso que estava a dizer, torna-se mais fácil de controlar e de aplicar. Eu acho que em relação a isto, por exemplo, eu acho que um papel interessantíssimo, primordial até, e que é de encorajar. Eu acho que o papel que o Governo agora está a desempenhar, eu falo mais dirigido mais propriamente ao Presidente da República, não é? Porque a gente assenta o que é de todos e o que é de um. É isso. Que é o vulgo 7 milhões, não é? Que estão a ser alocados aos distritos, não é? Eu acho que tem aí um grande incentivo. Tentador, sugestivo, suponho também, para um regresso gradual das pessoas, enfim, aos seus bocados de origem. Não é? As pessoas quer dizer, vão percebendo. Você agora, nesta corrida, as pessoas, alguns vão dizer, mas eu já estou aqui no Maputo, já tenho meu negóciozinho. Há muita gente informal, que depois não estão nem na escola, não têm um trabalho que garanta o seu sustento e tal, vão se mantendo neste chove que não molha, molha que não chove, mas a incentivar-se isto e a crescer as facilidades, não é? E a serem identificadas iguais oportunidades ao longo das províncias, dos distritos, no seu ponto de vista, não acha que isto vai ser uma válvula de escape? Pode vir a ser, mas há aí duas pequenas questões que eu faço. Regressar à origem. Pessoas que já se instalaram no espaço urbano não é fácil. Não é muito fácil. Pode fazer com que reduza o fluxo. Mas regressar... Não. Veja, há estudos que nós fizemos que logo após guerra, pensávamos que iria retornar, depois de não haver guerra, retornar muita gente para os locais de origem. Não. Nem nada. Retornou o mínimo. Retornaram idosos. Os idosos. E as crianças aí. Mas os jovens e os adultos ficaram já todos na cidade. Porque depois de estar na cidade, é o seguinte, há um fenómeno que é universal, não é só de Moçambique, é universal. A pessoa quando migra do campo para a cidade, migra com o objetivo de melhorar as condições de vida. Pois.
como chega à cidade e fica mais pobre, Ok. tem vergonha De de regressar à regressar à terra porque vai mais pobre. Sim. Como se estivesse a Agora começar de tocou- zero. Agora tocou numa parte muito sensível. Mas é uma questão É universal. real, E é real. A Autêntica. pessoa, inclusivamente, vai arranjando maneira de mandar qualquer coisa para a família, Para impressionar, para impressionar para que está na cidade, porque já está na cidade. Estar na cidade tem outro estatuto. E se regressa, É um sinal ainda de pior do que, fracassado. em situação pior do que daquela que saiu da aldeia, ele tem vergonha, porque também é mal visto. Sim, porque Não teve sinal sucesso. de fracassado. Foi um falido. Foi um fracassado. Tá bom. Então, o retornar, mas de qualquer forma, esse aspecto, eu considero, pessoalmente, que essa medida do Fundo de Desenvolvimento Distrital, dos 7 milhões, foi das boas medidas que foram tomadas ultimamente, sem defender. A sua aplicação é que não está a ser. A aplicação está a ter muitos problemas, e o próprio governo tem dito que tem a haver muitos problemas, já tem havido inclusivamente problemas em tribunais e tudo por causa da maneira como é aplicado. Mas é uma medida excepcional e ela poderia ser um ponto de partida para desenvolver as áreas rurais, os distritos. Por exemplo, toda a estratégia que se tem de fazer do distrito um polo de desenvolvimento, que está ligado a essa de 7 milhões, é fundamental. Então, para nós conseguirmos melhorar as nossas cidades, nós não podemos pensar só em investir nas cidades. Nós temos que pensar em investir no campo para desafogar a cidade. E a cidade poder, então, respirar e crescer de forma mais harmoniosa. Neste momento, o grande problema é que, com o informal, com os assentos informais, as nossas urbes não crescem de forma harmoniosa. E a harmonia é tudo. Até na música, até na arte. E no urbano, a harmonia é fundamental. Há bocadinho falava, e vocês falavam, tem um edifício, o outro lado tem uma barraca. Isso é uma desarmonia, cria um aspecto. Tem que haver uma certa harmonia, para a qual é fundamental precisamente o papel regulador das autoridades ligadas à gestão municipal. Doutor, chegamos ao fim, infelizmente. Eu estou com a sensação que só agora que a gente começou a conversar, como o tempo correu, vamos ter que ter mais oportunidades para um cavaco, doutor, porque... O engenheiro Silva Magaia que tem culpa disto. Não é? Mas como somos conhecidos há muitos anos, Não é? Quando ele me telefonou, não lhe pude dizer que não. Pois, temos de estar mais vezes juntos aqui, doutor. É um tema interessantíssimo, o seu saber, a sua experiência, enfim, não é daqueles que é moçambicano, não é moçambicano, viveu aqui, Vivo aqui, viva aqui, já passou por todas estas, e curiosamente passou por 3 fases importantes da nossa história, não é? Colonial, transição, durante a Guerra Civil e agora. É professor catedrático de Geografia, é docente de Geografia na Universidade Eduardo Mondlane desde 1974. Bacharel de Geografia em 1971 pela Universidade Lourenço Marques, licenciado em Geografia em 1973 pela Universidade de Lisboa, mestre em Estudos de População em 1982 pela Universidade Humboldt, doutorado em Geografia Humana em 1988 pela Universidade de Lisboa e pós-doutorado em Geografia Urbana. Tudo isso cabe na sua cabeça, professor Dr. Manuel Mendes de Araújo. Muito obrigada pela presença. Obrigado.